Eu, eventualmente, ao contrário de alguns de vós, não acredito que na história algo esteja pré-determinado em absoluto. Acredito, quanto muito, que há ciclos, mas que também esses ciclos se podem apressar ou atrasar conforme a nossa ação, conforme a nossa vontade, conforme façamos com que a própria história se acelere, se precipite, que a própria história inflita o seu caminho. O que nós, no humilde, temos procurado fazer, tendo consciência de que tudo o que acontece na história é sempre um processo longo, como eu costumo dizer, e as pessoas que já me conhecem já estão um pouco cansadas de ouvir este respeito, o humilde não é para sprinters, é para maratonistas, para pessoas que têm este sentido da história. Dizia eu que nós sabemos bem que este horizonte da lusofonia, 40 anos depois da descolonização e de todas as feridas que ainda sentimos, direta ou indiretamente, não é um horizonte de concretização imediata. É algo que se irá concretizar lentamente, mais lentamente do que provavelmente muitos de nós gostaríamos. Mas também só se irá concretizar se todos nós trabalharmos por isso. E obviamente que isso implica todos os portugueses, isso implica também os lusófonos não portugueses espalhados por esse mundo fora. Obviamente que há aqui uma grande premissa, que é uma premissa que também nós não nos cansamos de afirmar. O caminho da lusofonia far-se-á, e a nosso ver, far-se-á mesmo, porque é um caminho que interessa a todos. Porque é um caminho que se cumprirá naturalmente numa base de liberdade e de fraternidade. Se este caminho interessasse apenas a Portugal, certamente este caminho não se faria. Angola hoje, e muito bem, nada faz apenas para agradar a Portugal, e o mesmo se diga do Brasil, e o mesmo se diga de Moçambique, e o mesmo se diga de todos os restantes países e regiões da CPLP. Todos esses países nada fazem e nada teriam que fazer apenas para agradar a Portugal. Se esses países, ou se muitos cidadãos desses países batalham também por este horizonte da lusofonia, é porque reconhecem que a lusofonia é, para cada um desses países e regiões, algo de benéfico. Ora, é precisamente essa consciência que nós queremos difundir em múltiplas ações. Já há pouco aqui anunciei o terceiro Congresso de Cidadania Lusófona, esta ideia de que todos nós lusófonos somos cidadãos de uma mesma comunidade, somos membros de uma mesma comunidade. Enfim, escuso aqui de debitar números, todos vocês conhecem esses números. Uma comunidade que está em crescendo, mas uma comunidade que só terá real força na exata medida em que se assumir como uma comunidade. Ora, é esse grito de alma que este livro, para mim, também representa, e é com muito gosto que aqui o apresentamos. Chama a atenção para o sugestivo e bem assertivo prefácio do professor Santana Castilho, e leio apenas a última quadra deste mesmo livro, antes de passar a palavra ao autor, que eu acho, sobre qualquer obra, é o autor em particular que se deve pronunciar. Mas escreveu o professor Epigmenio, no último poema, neste caso do 12º canto: Portugal é o país onde prossigo ajustar-me ao projeto que hás em mente. Sem mais hesitações, estou contigo, é tempo de avançar, vamos em frente. Obrigado. Então, eu acho que não tenho nada para dizer, mas ele acha que tenho. Mas posso apenas dizer que somos muito amigos há muitos anos, desde a nossa adolescência, não é? Aprendemos português com os mesmos professores. De modo que tem sido também uma trajetória literária de algo
José Augusto Pina, vai fazer 6 milhões ao longo de 80 anos. De modo que vai me dar uma grande satisfação participar daquilo no lançamento deste livro. Dá uma grande satisfação. O acordei. Posso talvez dizer algo que não está previsto, mas que tem relação com a referência que eu fiz, digamos, ao longo da Casa, e expliquei como é que realmente nós nos encontramos na vida. Foi em 1965. Eu era estudante da Faculdade de Letras e ele, por indicação de alguém, convidou-me para os substituir durante um certo número de meses na direção do Foro da Academia, para um concerto que depois iria dar. Assim aconteceu realmente e correu tudo muito bem. E foi nessa altura que eu conheci realmente a própria canção, acordei, do Lopes Graça, que tinha um determinado sentido. E eu ensaiei depois lá, muitas vezes, a preparar até o concerto que ele queria que eu preparasse. Trabalhei muito em Estremoz, quando fui mestre de Orfeões de Monte Manuel Algarve. Eu fui mestre de Orfeões de Monte Manuel Algarve durante 13 ou 14 anos. E, portanto, apanhei até à altura, justamente da passagem do 25 de Abril. Não era fácil em Estremoz, nem era, digamos, apanhar aquela curva muito apertada, como sabemos, não é? E, de facto, pude estudar a fundo o poema, conhecia o autor do poema, como sabem, o José Gomes Ferreira, não é? O José Gomes Ferreira, que foi o autor do poema. Sei até que, no fundo, aquela canção foi feita de uma maneira diferente do que é habitual. O que é habitual é musicar um poema depois do poema já feito. Mas eu, quando tive que o preparar, digamos, com o Coro da Academia, descobri que aquela canção foi feita ao contrário. Portanto, foi feita a música e depois é que o José Gomes Ferreira teve que ter lá o poema. Daí que a gente encontra às vezes algumas dificuldades no próprio poema. A explicação é essa. É que realmente ele teve que fazer um poema com música já feita, não é? E depois, quando eu formei o coral da Universidade de Évora, desculpem falar tanto de mim, não é para falar de mim, é só para contar as coisas, não é? Mas desculpa a minha, eu peço muita desculpa por isso. Nós também cantámos o Acordei, lá no coro da Universidade de Évora, que chamamos de Coro É, digamos, não sei se ainda se chama assim, não sei até se o coro ainda existe, mas realmente isto aconteceu assim. E depois em Montargil, quando eu me aposentei, não me jubilei, porque de facto isto não dá júbilo nenhum, a gente deixar de trabalhar como trabalhava, não é? Mas quando me aposentei, digamos, há 8 anos, no fim de contas, e alguns meses, eu tive que ensaiar para não acordar em Montargil. As pessoas gostaram imenso, mas eu expliquei sabendo as pessoas quem eu era e o que eu pensava, sabendo eu que o coro que eu tinha à minha frente era multicolor, por conseguinte, não era de uma cor só. Eu precisei explicar o que é que nós íamos fazer. Quando diz os nossos heróis que dormem nos coveiros, digo, há muitos heróis a dormir nos coveiros, que pensaram de maneiras diferentes, fizeram coisas pelo país, pela pátria, com intenções diferentes, com virtudes diferentes. Portanto, não vamos pensar que só uns certos heróis é que dormem nos coveiros. Dormem nos coveiros muitos heróis. E o meu coro percebeu. Era um coro sem preparação musical, um coro de uma terra pequena, onde nunca se tinha cantado polifonicamente com a sua própria voz, não é? E perceberam exatamente isso. Os nossos heróis dormem nos coveiros. A certa altura, eu penso que esse não pode deixar de ser o espírito que percorre o teu livro, não é? Que é, de facto, Portugal precisamos que acorde, precisamos que todos acordem para Portugal, não é? Todavia, com o espírito que o professor Renato sempre tem feito, tem salientado no que diz respeito à Nova Águia, no que diz respeito ao movimento do Mil, à própria lusofonia, não é verdade? Nós, não sei se todos sabem, mas o primeiro congresso da lusofonia, é assim que se chama. Cidadania lusófona, não é? Nós fizemos, ele fez um poema para ser musicado, eu musiquei, digamos, evidentemente satisfazendo, como sempre, o pedido que ele fez, não é? E ensaiámos, e o coro Montargil veio cá cantá-lo, não é verdade? Portanto, nós temos até um hino de lusofonia, que provavelmente não conhecem. Eu penso que há uma gravação dessa coisa toda, não é? Portanto, mas o acordai que eu entendo como o acordai de todos nós. Polifonia é polifonia, são vários sons, são várias vozes a cantar, e portanto é perfeitamente possível conseguir uma melodia magnífica em polifonia. E penso que este acordai
não deixa de permitir, e até ser pode impor, chamar aqui também esse acordai do Lopes de Graça, fundamentalmente, e também aqui se acoplou depois o Zé Gomes Ferreira, com aquele poema que toda a gente aprecia imenso, pensando que ele fez o poema e o Graça fez a música. Não foi assim que aconteceu, o Graça fez a música, depois é que apareceu o poema. Tanto faz, como sabemos, o que é fundamental é que a Serra do Douro sejamos capazes de construir qualquer coisa com um país que não esteja reconhecido como eu acho que está. Continua a estar. E por conseguinte o apelo ao estar acordado e ao acordar o país tem toda a atualidade. Eu continuo a prefixar esse apelo. E quando em 1965 me foi pedido para colaborar, digamos, em encerrar um coro com o qual eu ideologicamente não me identificava, mas musicalmente e patrioticamente sim, porque era o coro da pátria que efetivamente estava ali verdadeiramente subjacente, apesar de todas as confusões que em muitas cabeças existiam e continuam a existir. Portanto, eu creio é sempre fundamental dirigirmos a Portugal e dizer-lhe acorda Portugal, porque se não acordar ou fica em dormência, palavra muito agradável ao Fernando Pessoa para falar, digamos, da sua filosofia esotérica de Portugal, como nós sabemos, por isso simplesmente morre e nunca mais acordará. Nós queremos que Portugal acorde e, portanto, conhecendo-te como conheço e com os anos de trabalho em comum e em conjunto que nós realmente tivemos um com o outro, sei que este não pode deixar de ser o espírito que habita o teu livro. Acorda Portugal. Tem inteiramente o meu brado também, digamos, a juntar-se ao teu brado. Acorda Portugal. Muito obrigado. Sua opinião, palavra sua. Efetivamente, falar assim, como imaginam um momento que neste momento estou a viver é muito emotivo e é natural que as palavras me custem a sair. De qualquer forma, eu vou tentar falar um bocadinho. Não há dúvida que a obra Acorda Portugal se insere toda no espírito que hoje foi aqui evocado relativamente à necessidade da afirmação da lusofonia e não só de Portugal no mundo. Não nos podemos esquecer que foi através da lusofonia, foi através da língua portuguesa que o Ocidente teve a possibilidade de se fazer conhecer no mundo inteiro. Foi exatamente com os navegadores portugueses no século XVI, ao concluir o projeto do Dom João II, que efetivamente Portugal e o Ocidente, a Europa Ocidental, a cultura europeia ocidental, se fez sentir e se espalhou e se afirmou no Ocidente. O livro é exatamente isso. Fala da lusofonia. Mas fala também das amarguras que eu vou sentindo ao ver a língua portuguesa tão maltratada hoje nas nossas escolas. Mas são os responsáveis, os representantes do Estado, que deviam efetivamente ser rigorosos no uso da língua, que falam, que dizem disparates, de tal forma que levam os alunos a dizer: ó Sr. Doutor, como é que quer que eu saiba aplicar o verbo haver com o sentido de existir, se há ministros até da educação que não o sabem fazer? Eu pergunto que autoridade é que têm os professores na escola em face destes episódios para exigir rigor, para exigir que os alunos saibam aplicar a sua língua. É essa amargura que eu realmente sinto, porque nós tivemos a felicidade, o professor Patrício e eu próprio,
a passar por escolas onde a língua portuguesa era bem ensinada, bem aprendida e bem aplicada. A tua presença aqui emocionou-me também, como não podia deixar de ser. Trabalhámos juntos. O professor Patrício falou num projeto da Escola Cultural, e a Escola Cultural, que foi avaliada por 4 inspeções, sim, de repente, para dar aso, enfim, um critério que não tem critério nenhum, foi substituído por uma coisa que hoje já ninguém se lembra, que era a área escola. E a Escola Cultural, um modelo humanista de escola, um modelo de escola aplicado à realidade socio-portuguesa, foi posta de parte, foi abandonada, foi rejeitada por indivíduos que, se calhar, sem um mínimo de conhecimento do que é a realidade social, do que é a realidade da cultura portuguesa, do que é a educação, passam pelo Ministério, querem ficar com o seu nome gravado no Ministério e resolvem despachar, fazer despacho, fazer legislação, que é uma vergonha. Acorda Portugal é esse grito de angústia, e ao mesmo tempo de esperança. Porque penso que se, como diziam os latinos, esse capillus unus habet umbrum sua, um só pelo faz sombra. Se um só de nós, no seu mundo, no seu meio de trabalho, conseguir dar um bocadinho de testemunho do seu amor a Portugal, estou convencido que a pouco, talvez, esse amor a Portugal se possa afirmar e se possa generalizar. Não vou demorar mais tempo, mas vou exatamente passar os agradecimentos e, ao mesmo tempo, no final dos agradecimentos, quero também fazer uma surpresa. E o meu agradecimento primeiro, exatamente, é para a presidência da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que me deu o privilégio de ser no seu salão nobre da Sociedade, da Associação, que é apresentado exatamente no Acordo de Portugal. O Dr. Alerton Trónio, com quem tivemos o privilégio de trabalhar, já esteve aqui, enfim, eu naturalmente far-lhe chegar diretamente este meu agradecimento que deixo aqui. O segundo agradecimento, enfim, é para o editor, o António Vieira da Silva, que está presente, é que por acaso nos conhecemos e num ano já publicámos 3 obras, a 4ª está preparada e se calhar a 5ª também vai seguir-se. É uma questão de tempo, de oportunidade e de, se houver oportunidade, acho que efetivamente não devo calar os gritos que tenho dentro da minha alma e que têm que ficar para fora e que todos eles têm a ver exatamente com a afirmação do amor à pátria, o amor à nossa língua e o rigor que é necessário que a educação tenha em Portugal. Um outro agradecimento, não está cá nenhum representante deles, mas eu tenho que o fazer. É à Câmara da Mortosa e à Câmara de Estarreja. A Câmara da Mortosa, a Câmara da minha terra natal, a Câmara de Estarreja, a Câmara onde eu estudei, que me patrocinaram exatamente o lançamento desta obra. Para eles, naturalmente, fica aqui também o meu agradecimento. Um agradecimento também ao MIL, ao Movimento Internacional Lusófono. O seu presidente teve a generosidade de acolher a minha proposta de lançarmos exatamente o logotipo do MIL na capa e foi com grande satisfação que eu tive o prazer de a ver efetivamente na capa. Ao Sr. Presidente do MIL, o meu obrigado também. Depois tenho que fazer um agradecimento a uma pessoa que não está cá, que queria cá estar, mas que não pôde cá estar. É o professor Santana Castilho. É o autor do prefácio. E telefonou-me esta manhã, muito pesaroso, porque não podia estar presente, mas ao mesmo tempo satisfeito,
porque neste momento ele está reunido com um representante, creio que o embaixador da Guiné Equatorial e um representante da CPLP, exatamente a pensar na divulgação, na forma como é que Portugal pode colaborar com a Guiné Equatorial no ensino do português na Guiné Equatorial. Ora, para o professor Santana Castilho, que não está cá presente, o meu obrigado, eu já lhe disse, já lhe agradeci, mas realmente eu tenho pena que ele não esteja cá, mas ao mesmo tempo fico muito satisfeito porque é que ele não está cá. Está exatamente a colaborar com o nosso movimento e o nosso, porque eu também sou associado do meu. Finalmente, tenho que agradecer ao professor Renato o teu cuidado que teve e a disponibilidade para fazer a apresentação do livro. E foi exatamente integrado naquilo que é a nossa reunião que hoje aqui tivemos, a manifestação que hoje aqui estivemos. Finalmente, quero agradecer a todos os presentes, os amigos que eu vejo, que, enfim, que vêm de longe, e ao mesmo tempo quero agradecer à Maria Solmé, que chamo aqui ao pé de mim. Faz favor, se Maria Solmé vem cá. A Solmé Guerreiro, que naturalmente toda a gente conhece da televisão, porque é uma grande artista, e que se disponibilizou para, após as minhas palavras, declamar 2 ou 3 poemas do meu livro Chão Português. A palavra, portanto, para a Maria Salomé. Senhor professor, que enorme prazer revê-lo. A última vez que o vi foi precisamente no lançamento, faz favor de sentar, no lançamento do Chão Português, que fizemos em Vila Viçosa, e que foi muito bonito. E foi curioso como, ao conhecer o professor Pinho Negro, e ao conhecer a ideia destes 2 senhores que aqui estão, ao tempo diretor e subdiretor do Ministério da Educação, e ao saber dos seus desgostos de não terem visto aprovado o plano que tinham para as escolas, o plano cultural que tinham para as escolas, eu, que sou pequenina, mas sou teimosa, colhendo do Dr. Pinheno a sua sabedoria e o seu ensinamento, levei a 15 escolas de Oeiras, a 5 escolas de Matosinhos e a 3 escolas do Porto, um projeto chamado Viver a Poesia, mas o Viver a Poesia englobou não só a poesia, mas muitos dos nossos escritores portugueses que enfim, que fizeram também a pátria com a língua, porque a língua também é pátria. Comecei por tratar o Sr. Professor Pinheno por Sr. Professor, hoje trato simplesmente por Zé, por poeta, e creio que eu não conheço, apesar de conhecer muito bem a mensagem e ter feito até um trabalho na Escola Secundária de Miraflores, Portugal, na reflexão da mensagem de Fernando Pessoa, eu não conheço, pode haver igualzinho, mas um português que ama tanto a sua pátria como o Dr. Pinho Negro. Conheço desde 1995 e este amor pátrio é realmente um amor que transcende e às vezes que dói. E estou de acordo a Portugal, porque todos nós que amamos o nosso país, que amamos a nossa história, que amamos a nossa glória, queremos reviver momentos tão sublimes que os portugueses já viveram
e levaram por esse mundo adiante. E desse chão português, que foi o nosso primeiro contacto, eu digo o soneto Chão Português, que deu nome ao livro e que já tenho dito ao longo da minha vida muitíssimas vezes, porque é sem dúvida nenhuma, como o Fernando Pessoa, mas também como Camões e tantos outros poetas, uma declaração de amor ao país onde nascemos. Este chão, que durante muitos anos os celtas albergou, que se cruzaram com iberos, que aqui se radicaram, e resistiu à fúria dos alantes. Este chão foi terra de romanos e visigodos, que muitas sublimaram, e resistiu à fúria dos alantes. Este chão que conserva ainda indícios da passagem de gregos e fenícios, também do mercantil cartaginês. Este chão que acolheu o povo judeu, ainda que algo tenha de europeu, é muito mais do que isso, é português. Sabemos que o Dom Manuel foi o venturoso e que o rei Dom João II foi, efetivamente, aquele que preparou tudo. Não vamos contar a história do seu filho para que Portugal fosse em frente. Mas, na verdade, quem sonhou a ida de Portugal foi o infante Dom Henrique. E é assim que Pinel descreve o sonho do infante. Certa noite, um cerúleo mensageiro, caminhando apressado entre as estrelas, deixa a terra e, com frases as mais belas, dirige-se ao famoso marinheiro. Henrique, tu serás o timoneiro desta formosa nau. Puxa-lhe as velas, que não te assustem ondas nem porcelas, pois há de te cantar o mundo inteiro. Nobre infante, a voz celeste escuta, prepara-se altaneiro para a luta, fita no imenso mar o olhar profundo, aparelha depois as naus, e nisto, nas velas lhes coloca a cruz de Cristo, e vai-se novos mundos dar ao mundo. Muito bem, temos mais uma surpresa. Alguém que depois de cantar o acordeio, foi há pouco referido, por favor. Boa tarde. Eu já cantei nesta sala várias vezes o acordeio, mas em polifonia. Até vou fazê-lo a solo, na pauta de primeiro soprano. Neste caso, só soprano, não há divisão de primeiro e segundo soprano. Portanto, a solo, sem maestro, sem nada, é mais difícil. Se o doutor já está habituado a estas minhas brincadeiras, eu ficava com pena. É a pauta dos verdadeiros autores. Uma cópia, naturalmente. Então será assim. Acordai, acordai, homens que dormis, embalar a dor dos silêncios vis. Oh, eu não consigo ler, caramba. Eu sei que é pior, mas eu não consigo.
Acordai, homens que dormis, embalar a dor dos silêncios vis, vinde no clamor das almas viris, arrancar a flor que dorme na raiz. Acordai e acendai É outra, Eu peço imensa acendei. desculpa. Eu pensei que tinha mais duas. Eu não pensei deste viagem. Acendai almas de... Olha, eu peço imensa desculpa. Eu convidava a doutora Maria José Maia para vir para a mesa também, por favor. E, entretanto, para encerrar esta parte da sessão, temos ainda a declamação de alguns poemas, certo? Por favor. Por favor. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria dar os parabéns ao autor desta maravilha que está aqui. Só que é uma poesia em 12 cantos e não é fácil pegarmos, extrair daqui um texto, uma quadra, de forma desinserida do contexto. Como tenho o privilégio de conhecer parte da sua obra, se me permite, eu iria ler um poema do último livro que saiu, de Bravos, Sem Eco, o qual, de algum modo, quase que constitui a gênese do desenvolvimento depois desta obra que aqui estamos. Portanto, tem algum traço de ligação. O poema intitula-se Toque a Reunir. Portugueses, escutai, chegou a hora de tocar a reunir e dar as mãos. Numa gesta de epopeia criadora, avançando todos juntos como irmãos. Portugal é nosso lema e sua história. O farol que nos conduz pela virtude, nosso grito irresistível de vitória, hino à paz, à decisão, à juventude. Nas aldeias, pelos campos, nas cidades, onde houver um português, nossa mensagem é a voz da transparência e da verdade, o sentido do trabalho e da coragem. Tolerância, liberdade, povo crente, meta à vista do cortejo triunfal. E no peito, grata a imagem bem presente, a da pátria conseguida, Portugal. Muito bem, e vamos então passar à última fase, à última etapa desta sessão. Como eu já aqui disse, Maria do Ouvido não pode cá estar, portanto não vai haver propriamente uma apresentação da coleção Clássicos da Galiza. Em todo o caso, refiro o que ela própria me transmitiu, alguns elementos que cada um de vós poderá encontrar, que nesta coleção se
procura seguir um padrão gráfico internacional, há um esforço por tornar esses clássicos acessíveis online. Há ainda um número limitado de títulos, com predomínio de textos poéticos, sendo a intenção da Academia Galega de Língua Portuguesa alargar o leque desses mesmos títulos. E, apenas um exemplo, o volume 6 fala-se de Viqueira, um autor que aqui porventura fará mais sentido evocar pelas ligações dele, Viqueira, com a filosofia portuguesa, em particular com a figura de Leonardo Coimbra. A Viqueira chegou a receber Leonardo Coimbra na Corunha por volta dos anos 20. Fica o endereço eletrónico, portanto, www.academiagalega.org. Aí poderão encontrar, então, já alguns clássicos online. E então passaremos para a última etapa. Temos aqui connosco o L'Oréal Rocha, professor brasileiro, que já nos deu o gosto de participar em diversas iniciativas promovidas pelo MIUR. Esteve nos 2 congressos da cidadania lusófona, fica já o convite para estar presente no terceiro, dia 1 de abril. E temos também connosco a Maria José Maia, que virá falar também desta efeméride que assinalámos aqui da revista, ou seja, do 18 século de língua portuguesa, até porque a doutora Maria José Maia, como sabem, é presidente de uma associação com este mesmo nome. E então, sem mais demoras, passo a palavra ao L'Oréal Rocha. Boa noite a todos, muito obrigado, Leonardo, por estar presente. Eu falo em meu nome, representando várias organizações do Brasil, e em nome do Armando Jorge Silva, do Festival de Cultura Lusófona. Bom, eu vou falar em nome desse projeto interatlântico, intercultural, que nós estamos levando a cabo agora no dia 6 de dezembro, em várias regiões da comunidade dos países de língua portuguesa. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos um convite, vindo de Portugal, do Dr. Armando Jorge Silva, onde ele propunha fazer uma proposta de que nós construíssemos conjuntamente, dentro de um mesmo ideário, um evento singular que permitisse as expressões várias interculturais entre os diferentes povos falantes de língua portuguesa. E nós acatamos esse projeto e estamos realizando. O festival vai acontecer dia 6 de dezembro de 2014. No Brasil ele acontecerá em vários estados simultaneamente, aqui em Portugal também, em várias regiões, na África. Na América, nós temos várias regiões da comunidade dos países falantes de língua portuguesa e também adesões de outras localidades que também não são localidades propriamente, historicamente ligadas à presença de Portugal, mas têm uma migração portuguesa e essas comunidades voluntariamente aderiram a esse evento. O MIUR é o patrocinador oficial do evento, o que muito nos honra, e dá uma chancela, efetivamente, desse ideário, que é o ideário ligado à lusofonia, que fundamentalmente é o que nos une a todos. O nosso objetivo, especificamente no Brasil, ao nos unirmos ao festival aqui em Portugal, chama-se Festival da Cultura Lusófona. No Brasil, nós temos um nome geral para todo o evento, diretamente ligado ao Festival da Cultura Lusófona, que chama-se Festa da Língua, mostra cultores e cantares de língua portuguesa. Por que cultores e cantares? O foco em cultores e cantares está presente tanto em Portugal quanto no Brasil. Por que nós nos norteamos por essa escolha? Por uma razão muito simples. A cultura, de uma forma geral, ela não é mantida viva pelas organizações. Ela não é mantida viva pelas instituições. Ela é mantida viva exatamente através do esforço singular, solitário e generoso das pessoas, das comunidades. Então, se hoje nós ainda temos culturas, é porque os cultores
na figura de pessoas simples ou importantes, levam adiante esta tarefa ímpar, que é manter o cultivo. Se ao falar em cultura nós pensássemos em cultivo, muitas violências seriam evitadas. Porque quando nós pensamos em cultivo, nós pensamos em dois tipos de cultivo: ao cultivo do corpo e ao cultivo do espírito. Portanto, quando nós falamos em comunidade dos países falantes de língua portuguesa, efetivamente que a cultura abrange esses dois universos do homem dentro de uma dimensão ampla. Abrange a cultura do corpo e abrange as culturas do espírito. Notadamente a cultura do espírito, que se planifica posteriormente no corpo. Nós temos, por exemplo, toda a trajetória singular, absolutamente singular de Portugal, que muito antes de Dom Manuel, Portugal não torna-se grande com Dom Manuel e nem com Dom João II. Me permitam discordar de vocês. Portugal torna-se grande porque já nasce grande. Portugal sempre foi um país completamente diferente da Europa, no sentido geral. E, para expressar essa grandiosidade da cultura do espírito que traz Portugal ao mundo, nós temos, desde o início da nacionalidade portuguesa, o culto do Divino Espírito Santo. Ora, o que é o culto do Divino Espírito Santo? O culto do Divino Espírito Santo vem a ser exatamente uma proposta de missão salvífica da humanidade. Não uma salvação de corpos, mas uma salvação de almas. Um momento em que, após o anúncio de que o mundo inteiro entraria em estado de dormência, porque não é só Portugal que dorme, o Brasil dorme, a humanidade dorme de uma forma geral. Nós vivemos esses tempos como se fosse um tempo de interregno no mundo, em que as violências se espalharam de tal forma que, após esse cenário, curiosamente, essa de Queiroz, nas cartas de Frade Guimendes, fala especificamente ao Brasil, que o Brasil será império, depois será república e depois o império retornará novamente ao Brasil. Se isso é uma veia profética ou não, não nos cabe, nesse momento, analisar essa questão. Mas o que nos interessa, o que a mim particularmente interessa, focar no espírito dessa lusofonia, desse festival da cultura lusófona, é que Portugal capitaneia, como nenhum povo ao longo do mundo, e notifica ao mundo inteiro por onde passa, pelos 5 continentes, que há de vir um momento, sim, em que todos nós nos reuniremos pelos laços do espírito. Agostinho da Silva vem a reiterar essa proposta do 5º Império do Mundo. E parece-me que nós vivemos exatamente este momento. Somando-se tudo isso, a ideia da voz ou a ideia da língua, quando nós pensamos que o mundo foi feito pelo Verbo de Deus, talvez a língua portuguesa ela tenha uma metalinguagem dentro do seu bojo sapiencial, que nós ainda, de certa forma, talvez não conseguimos apreendê-la na totalidade. Mas hoje a própria ciência, a filogenia, nos ensina que o que tornou o ser humano humano não foi o advento do cérebro. Nós permanecemos durante 2 milhões de anos com o mesmo cérebro e não desenvolvemos linguagem. O advento da linguagem dentro do campo da filogenia é absolutamente desconhecido pela medicina e pela anatomia. Então, o que torna o homem é exatamente a fala, a linguagem. Portanto, a linguagem tem sim um alcance metapsíquico. A linguagem é, sobretudo, o veículo fundamental, promotor de cultura. Portanto, ao valorizar a língua portuguesa, nós não estamos valorizando somente a língua em si mesma, na sua estrutura gramatical e léxica. Nós estamos valorizando, sobretudo, a estrutura daquilo que torna o ser humano humano, ou seja, a sua alma, a sua força de potenciação, que é aquilo que faz com que todos nós saiamos de um estado de estar, de ser para estar. E dentro dessa transição absolutamente estudada pela filosofia, o homem é simultaneamente corpo e é espírito. Então, é dentro desse espírito, com esse ponto de norte, que nós estamos efetivando e trazendo à baila a efetivação desse festival intercontinental. Esperamos e estamos trabalhando para que ele seja o primeiro de um grande evento, e o ano que vem nós daremos prosseguimento a isso, porque, sobretudo, acreditamos que nós temos que começar a criar, como cidadãos, como agentes, ações mais efetivas. Nós precisamos de sair do discurso para a prática. E a prática, efetivamente, não podemos continuar esperando ações dos governos, porque se as ações não vierem, nós faremos o quê? Ficaremos parados? Não é possível essa premissa.
Então, dentro daquilo que cada um de nós, dentro das nossas competências específicas, o que nos concerne especificamente? O que podemos cada um de nós fazer para contribuir para a herança, a memória que Portugal legou não somente ao Brasil, legou sobretudo ao mundo, porque é sim Portugal, não foi Roma, jamais, não foi a Grécia, não foi a Alemanha, não foi a França, foi sim Portugal, este país na esteira, virado efetivamente para o Atlântico, que produziu um movimento que se inicia com a nacionalidade portuguesa, que fala claramente do advento de um momento de preparação e que viria sim um tempo completamente diferente em que a humanidade sairia rediviva de si mesma. E é dentro desse espírito da língua, e me desculpem vocês, não foi Dom João II, foi Dom Afonso Henriques. Portugal nasce grande, tem uma trajetória de grandiosidade, e essa trajetória culmina em 1500, porque efetivamente já havia sido plantado, largamente plantado por todos os reis portugueses anteriores a 1500, todo um projeto de cultivo das forças do espírito que se materializam aí sim, a partir de 1500 nas forças do corpo. Evidentemente que quase que dentro de uma tragédia épica, o Deus judaico-cristão, após criar, no 7º dia dorme. Portugal também dormiu. Talvez essa dormência seja necessária não só a Portugal, acredito que sim, bem como ao mundo, para que se possa cumprir aquilo que Portugal preconizou muito bem para todos nós. Vamos todos dormir, porque após dormir nós só poderemos despertar. Muito obrigado. Muito obrigado, Leão. E para finalizar, passo então a palavra à doutora Maria José Maia por uma breve devolução referente a esta efeméride. De facto, a hora já vai adiantada, eu vou ser brevíssima, mas em nome da Associação dos Séculos de Língua Portuguesa, não queria deixar de saudar o meu e a sua direção pelo trabalho espantoso que têm desenvolvido e que de facto é muito importante, e é muito importante que haja muita gente a juntar-se a este trabalho. Não vos vou falar das recomendações dos 8 séculos da língua portuguesa, porque prometi ser breve. Aliás, nesta última nova área, quem quiser ver um pouco mais o que é que são as recomendações, poderá ler um artigo que fiz, mas gostaria de vos deixar alguns convites. Vamos iniciar amanhã, na Casa Fernando Pessoa, umas tertúlias poéticas de poesia em língua portuguesa, com o objetivo de divulgar a língua portuguesa e as várias culturas que se expressam na língua portuguesa. E assim, amanhã às 6h30, a sessão será dedicada à poesia de Angola, a entrada é livre. E todos os meses haverá uma tertúlia poética, todos os meses até maio de 2015, as comemorações vão terminar a 10 de junho de 2015, portanto até maio de 2015, todos os meses haverá uma tertúlia poética dedicada especialmente a um país. Amanhã vai ser Angola, são bem-vindos nessa tertúlia. Gostaria também de chamar a vossa atenção para 2 exposições que inauguramos na semana passada. As 2 têm a ver com Fernão Mendes Pinto, porque este ano faz 400 anos a publicação da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, e é uma obra que merece ser assinalada. Uma obra que foi publicada sensivelmente 30 anos depois da morte do seu autor, foi publicada em 1614, e de então para cá já teve 19 edições em 6 línguas diferentes. É uma obra marcante da literatura de viagens. Numa parceria que fizemos com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a Imprensa Nacional organizou uma exposição sobre o dinheiro no tempo de Fernão Mendes Pinto,
É uma exposição muito interessante, com um bom catálogo. Convido-vos a irem até lá. Irá estar patente até ao final de dezembro. E no Museu do Oriente inauguramos uma exposição de joalharia e sedas inspirada na peregrinação. Evidentemente que Fernando Espinho não falou propriamente de joias, mas Isa Duarte Ribeiro, que é uma joalheira moderna, tentou imaginar objetos que pudessem ser, por exemplo, ofertados. O que é que o rei poderia ofertar à rainha Tauru, por exemplo. E por isso Oliveira, que trabalha sedas, esteve a estudar o percurso de Fernão Mendes Pinto e fez uma capa por cada local em que Fernão Mendes Pinto esteve. Não é exaustivo, ainda faltam algumas, mas a exposição está muito bonita. Aconselho-vos também a poderem ir ao Museu do Oriente. Essa exposição é mais breve, termina no dia 2 de novembro. Integrado também numa parceria que fizemos com o Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge tem, desde há 4 anos, umas tertúlias de outono, as tertúlias de outono do Castelo de São Jorge, e este ano, para se integrarem nas comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa, o tema genérico é Fala-me em Português. São tertúlias quinzenais ao domingo, às 4 da tarde. Nessa altura é possível ter acesso ao Castelo de São Jorge sem pagar nada. E já houve 2 das tertúlias, a próxima será no próximo domingo. Se quiserem seguir o que é que vai sendo feito no âmbito das comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa, é seguirem o nosso Facebook, o nosso blog, justamente 8 séculos da língua portuguesa. Ainda, se quiserem seguir a expedição marítima que partiu de Lagos e vai até ao Brasil, cruzando o Atlântico e unindo as pontas de uma língua comum, poderão ver isso ou no blog do Jolibrise, que é o nome do barco que faz esta travessia, ou no nosso próprio blog que o divulgamos. Um dos nossos lemas é que as comemorações se realizam em aberto, em rede, em parceria, em todas as geografias, e são bem-vindos todos aqueles que se quiserem juntar às comemorações da língua portuguesa, dos 8 séculos da língua portuguesa. Muito obrigada. Obrigado, Dra. Maria José Maia. Vou então terminar a sessão fazendo um convite para aqueles que queiram jantar connosco. Nós vamos jantar aqui no restaurante do próprio Palácio. Quem quiser ficar é com todo o gosto. Chamando a atenção para os vários lançamentos da nova área que estão já na cara. Ainda esta semana, na sexta-feira, estarei no Colóquio Nacional Raul de Sintra, promovido pelo Rodrigo Sobral Cunha, apresentar a nova águia. Sexta-feira também reitero o convite para o início do ciclo do mar, promovido pela PASC. A primeira sessão realizar-se-á na sede das sedes, passa a parede de redundância a partir das 18. No sábado estarei em Sesimbra, apresentar a nova águia. Na próxima semana estaremos no Norte e já há mais lançamentos na Calha, a Sul. Portanto, sigam também as nossas plataformas, que haverá mais novidades a esse respeito muito em breve. Uma vez mais, graças pela vossa presença. Posso fazer uma surpresa? A última? A última surpresa, então, mas já sei uma surpresa. Então, ilustres amigos da língua portuguesa, tenho aqui presente não só um amigo que, entretanto, nos conhecemos por causa do Agostinho da Silva, mas tenho aqui outros amigos que os conheci também
por causa da língua portuguesa que tanto o Agostinho da Silva defendia. Dito isto, e para ser breve, está aqui um livro que as edições Casa das Cenas, que estão aqui duas pessoas que ajudaram a fundar, digamos, esta editora, ou estas edições, ou este fazer livros, que é a Maria Almeida Medina e o Jorge Cardoso. Maria Almeida, filha do fundador do jornal Sintra, ligada às artes e à pedagogia, e uma grande amiga que me sempre defendeu na minha causa de fazer teatro através da língua portuguesa. E depois deu-me a conhecer o Timóteo, que na altura, como hoje, defendia uma causa que era os portugueses de Malaca. De maneira que este livro, Os Portugueses de Malaca, daí este livro, o resultado deste livro, que são as vivências da Luísa Timóteo, com uma supervisão da Maria Almeida Medina, mais um design gráfico do Jorge, no fundo, digamos, é a equipa das edições da Casa das Cenas, que é uma associação que faz 20 anos, não é? E que a poesia, e o professor falou de Malaca, também há poetas em Malaca. Mas falou em Malaca. Houve alguém que falou em Malaca. E então há também poetas em Malaca. E a Luísa Timóteo conheceu o Patrick da Silva, e se Angola está presente na Casa Fernando Pessoa, eu acho que Malaca também devia ter um dia na Casa Fernando Pessoa, e por isso eu vou dizer, digamos, este poema do Patrick da Silva, que é um líder e que fazia parte do painel gestor e era, digamos, um homem das letras e das artes no bairro português de Malaca. Eu vou dizer um poema em que eles atribuíam o 12 de junho ao Dia de Portugal, porque o Dia de Portugal era comemorado noutro lugar. Por isso o bairro português tinha o 12 de junho para comemorar o Dia de Portugal. E então diz assim: hoje, 12 de junho, Dia de Portugal, celebração de toda a gente, de nações iguais, coração cheio de saudade que nos une, descendentes desta nação, nesta parte do mundo. Tanto tempo já passou, mas o coração não esquece. O coração nunca esquece costumes, religião, a que recebemos e são logo guardadas até à morte. Salva a terra de Portugal, Deus. Salva a terra de Portugal. Só mais uma informação. Eu há pouco não disse, mas nestas tertúlias há um espaço reservado a quem queira intervir. Portanto, haverá sempre espaço para Malaca ou para algum outro território ou algum outro poeta daqueles que queiram ser ditos e que possam querer dizer os seus poemas ou os poemas de outros. Muito obrigada. Uma vez mais, gratos pela vossa presença.